Boa noite. Qual a sensação ao receber telefonemas anônimos ou mensagens pela internet em que pessoas fazem ameaças graves? O presidente do Atlético, Ziza Valadares, revelou ontem que vem passando por este problema. Ele se emocionou e disse temer até pela família depois das ligações de desconhecidos que pertenceriam a uma torcida organizada do clube. O presidente do Atlético, depois de atritos com uma torcida organizada do clube, teria passado a receber ameaças por telefone e até pela internet. Não tenho medo, não. Mas eu tenho família. Eu tenho netos. Eu ando a cidade inteira com meus netos. E o dia que eu for tolhido nisso, eu paro. No jogo de ontem, entre Atlético e Corinthians, no Mineirão, jogadores e técnico dedicaram a vitória ao presidente em solidariedade pelas pressões que vem sofrendo. Hoje foi um dia de alegria, um dia de festa, um dia que começou muito triste para mim, porque ver meu presidente falar na rádio, falar na televisão, chorar por um problema que vem ocorrendo, então lá dentro do vestiário nós dedicamos a vitória ao nosso presidente. O advogado criminalista Leonardo Bandeira vai explicar como podemos identificar os crimes de ameaça. Doutor Leonardo, boa noite. Quais são as características de um crime como esse? Boa noite, Daniel. O crime de ameaça está previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste exatamente na conduta do sujeito a ameaçar alguém através de palavras, gestos, escritos, para a prática da promessa de um mal futuro. Ou seja, é a conduta de alguém que impõe nesse sujeito o temor de vir sofrer uma conduta futura, exatamente causando aí a perturbação da sua tranquilidade e que tem pena prevista de 1 mês a 6 meses. E para que essa ameaça se caracterize mesmo como um crime, é preciso que essa promessa seja efetivamente cumprida, doutor Leonardo? Bom, a ameaça é exatamente o que se caracteriza de um crime formal. Basta o sujeito agir para que exatamente, causando o temor no sujeito, que é vítima dessa conduta, causando a sua perturbação da sua tranquilidade. O temor realmente do futuro, do mal futuro vir a concretizar, que é suficiente para o crime se caracterizar. Evidentemente que muitas vezes a consumação dessa ameaça acaba, na verdade, se caracterizando como um crime, como os casos, por exemplo, de promessa da prática de um crime de homicídio. A pessoa pode ameaçar e, num segundo momento, se essa ameaça, se essa conduta se concretizar, evidentemente, portanto, que o crime passa a ser o crime mais grave, que é o crime de homicídio, nesse caso que nós falamos. Doutor Leonardo, muitas pessoas são ameaçadas, mas dizem que é muito difícil de comprovar esse crime. Então, quais são as provas necessárias? O Código Penal diz que a ameaça pode se caracterizar através de gestos, de palavras, de escritos. Evidentemente que vai depender do caso concreto. A prova tem que ser apurada no curso do processo e poderá ser a prova testemunhal, né, a pessoa que presenciou o sujeito ameaçar o outro, um bilhete que foi evidentemente encaminhado para essa pessoa exatamente com os dizeres, né, de que, olha, esse mal será praticado para você, para sua família, como no caso da reportagem que acabou de ser passada, através de um gesto, né, que é muito comum também, aquele indicativo da mão, de que é indicativo de um revólver, de que receberá um tiro, são circunstâncias que, no caso concreto, o juiz irá avaliar para se realmente determinar se houve ou não houve a prática da ameaça. E o que a pessoa que se sentir intimidada, que ficar com medo, deve fazer? Quais os primeiros passos, doutor Leonardo? O crime de ameaça é um crime que depende da iniciativa da vítima. A autoridade policial não pode, de ofício, tomar nenhuma medida. Ela deve, evidentemente, procurar a autoridade policial, fazer notícia desse ilícito penal. O crime de ameaça é um crime que nós chamamos de crime de menor potencial ofensivo, será encaminhado ao juizado especial criminal, vai ser designada uma audiência preliminar e, evidentemente, vão chamar as partes para a possibilidade de fazer a composição, de fazer um acordo. Se isso não se tornar viável, vai para uma audiência seguinte, que é chamada audiência de instrução e julgamento, onde as provas vão ser produzidas para que, no final, o juiz possa proferir a sua sentença. Mas o primeiro passo é, indiscutivelmente, procurar a autoridade policial. Doutor Leonardo, você falou que as penas vão de 1 a 6 meses de detenção. Esses crimes não precisam ser punidos com maior rigor aqui no Brasil? É uma discussão a respeito de política criminal que o país adota. Na minha concepção, eu acho que a punição ela é proporcional à lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Significa, portanto, que aumentar
a punição seria causar uma desproporção entre a conduta e a lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. O que, na verdade, deve se levar em consideração é que a efetivação da conduta do mal futuro, aí sim, pode acabar caracterizando um crime mais grave que, evidentemente, vai receber por parte do Estado uma sanção mais gravosa. Muito obrigado por sua presença aqui no Jornal Minas. Com você, Seabra.